meninas, bom dia! Muito bom dia a todas! Boa tarde para quem tá por aqui desses lados, né? 15 horas e 4 minutos, 11 horas e 4 minutos aí no Brasil. Como é que vocês estão? Prontas para mais uma? Sim! Então vamos lá, vamos que vamos, né? Olha, meninas, hoje, para quem tá aqui pela primeira vez, antes da gente começar ali a falar, porque hoje tem tanta coisa interessante que eu trouxe para vocês, que eu fico até ansiosa para passar as informações, passar o conteúdo, porque ele tá muito rico mesmo. Eu acho que quem sair daqui hoje vai sair com informação, conhecimento, uma ferramenta excelente que vocês vão ver que funciona aí no dia a dia, tá? Coisas práticas mesmo, né? A gente sabe que a vida real muitas vezes não dá pra ficar ali perdendo muito tempo, muito menos pensando no colar, né, que a gente vai pôr ali de manhã. Tem que ser um pensamento rápido, é isso ou aquilo, e se decidir rápido. Né? É assim que funciona o nosso dia a dia. Para quem é mãe, para quem trabalha, para quem tá correndo atrás aí no dia a dia, não é fácil e tem que ser uma coisa prática. Então vamos às práticas, tá? Para quem tá aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Vieira, do Na Essência da Moda. Nosso perfil tem a missão, propósito de ensinar mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias. E o que é todos os dias, né? Quando eu falo para vocês sobre todos os dias, é sobre o nosso dia a dia, tá? Não é se arrumar para aquele evento, para aquele casamento da prima que vai acontecer também nesses momentos, mas mais sobretudo para o nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente sabe, eu acredito e transmito isso todos os dias através dos nossos conteúdos, que é muito importante a gente cuidar da nossa imagem, é muito importante a gente cuidar no nosso dia a dia. A nossa imagem, quando a gente cuida do nosso vestir, da nossa imagem, das nossas escolhas, a gente está cuidando automaticamente da nossa autoestima, de tudo aquilo que a gente quer correr atrás. A gente, quando você acerta ali a sua imagem, descobre o seu estilo, descobre o que o seu corpo aceita de melhor forma, uma modelagem. Quando a gente vai descobrindo essas pequenas ferramentas aí do dia a dia, você vai ver que vai fazer muita diferença naquilo que você se olha no espelho, quando você se olha no espelho, e muita diferença da imagem que você transmite para o mundo. Tá? Porque a imagem que você transmite para o mundo nada mais é do que um reflexo do que está aí dentro. Então, meu papel aqui é trazer para vocês conteúdos de autoconhecimento e informações importantes sobre proporções do nosso corpo, sobre como a gente pode tirar melhor proveito de tudo aquilo que a gente compra, de tudo aquilo que a gente consome, para que a gente consiga sim transmitir a imagem que a gente deseja para o mundo todos os dias, tá? Independente do que você está fazendo, se você vai acordar para cuidar dos filhos, se você vai cuidar para sair para uma reunião, se você vai acordar para sair para curtir você mesma, não importa. Importa que você mexendo aí nesses pontos, nesses detalhes que muitas vezes podem parecer alguns olhos uma futilidade, você vai ver que depois que isso está construído, está alinhado, quando seu armário está alinhado aí com a sua imagem, tudo fica muito mais fácil, tá? Então, para começar, antes da gente começar a falar aqui do nosso tema, que está muito especial hoje, quero te pedir para você já dar um like nesse vídeo, já compartilha com as amigas que querem saber mais informações sobre como se vestir, sobre... A gente tem um método, né, o Essência do Estilo, que eu vou falando aí ao longo do vídeo, onde eu ensino todo o mapa para que você construa uma imagem que você queira ir transmitir para o mundo de uma forma muito objetiva, muito prática, tá? Você descobre o seu biotipo físico, o seu estilo pessoal, depois a gente entra na coloração pessoal, que é algo grandioso e de grande transformação para todas aquelas mulheres que passam por esse processo da coloração pessoal. E depois a questão do armário cápsula, que muita gente pergunta como fazer. Então, a partir do momento que você tem ali o mapa completo, do começo ao fim, você sai sabendo exatamente o que você tem que fazer dentro da sua imagem, tá? E hoje o nosso tema, deixa eu ver aqui se está tudo em ordem, tudo em ordem. O nosso tema é sobre colares, né? Eu recebo algumas perguntas, às vezes em caixinhas e algumas coisas, e eu vi que uma das dúvidas que sempre trazem pra mim é sobre qual colar, por exemplo. Você vai para uma loja, vai comprar um colar, um acessório, né? Eu vou falar hoje especificamente de colares porque ele é um dos pontos de maior dúvida dentro da questão e das edições dos acessórios, tá? Então você às vezes se apaixona aí por um colar, você vê num site
você vê numa modelo, você vê na loja, acha ele lindo e depois você vai, compra, não consegue usar. Aí você vai até vir, ó, vocês podem ver, hoje eu tô aqui com, depois no final, eu vou mostrar pra vocês na prática, eu trouxe alguns exemplos, tá? Mas no final, o que que você faz? Você põe lá a sua correntinha do dia a dia, né? Você põe lá o seu colarzinho básico e fica no básico todos os dias. Por quê? Porque você já tentou umas vezes, foi lá, comprou uma peça diferente, decide renovar, ah, hoje eu vou inovar, vou comprar um colar diferente. Vai, coloca e depois não consegue ali editar o look, se sente à vontade com ele, acha que tá chamando muita atenção, ou acha que não faz sentido pra você, enfim, vários tropeços aí nessas escolhas dos colares. E aí, eu trouxe para vocês algumas ideias, algumas informações sobre autoconhecimento, que vai acontecer o quê? A partir do momento que você souber disso aqui, você vai conseguir tomar as melhores decisões, tá? Então aqui, desde já, desde sempre, dentro do nosso conceito e do nosso método, a gente não fica falando certo, errado, padrão, não padrão. Eu vou te dar informações sobre proporções do corpo, sobre ideias de como posso te ajudar a escolher de uma forma que você vai se olhar no espelho e vai falar, ah, tá mais harmonioso. Ah, eu acho que tá mais bacana, tá? Então o que que acontece? A verdade é que o colar certo, quando a gente vai escolher sobre um colar, ele não é só sobre estilo, tá? Muitas vezes, 90% das vezes, a gente escolhe por gosto pessoal, pelo estilo pessoal, mas a gente esquece um pouco de pensar nas proporções. Então, quando eu falo pra vocês que você descobrir o seu biotipo físico, você entender como funciona a proporção do seu corpo, é uma ferramenta que vai te libertar. Porque quando você vai compor e editar um look e vai colocar, por exemplo, um colar, você começa a pensar um pouco sobre essa questão da proporção e do visual que você deseja, tá? A partir desse momento que você tem essa ferramenta, você fala assim, ah não, hoje eu quero transmitir uma imagem dessa forma. Ah não, eu quero mudar, quero alongar meu visual. E assim você vai usando o acessório, as roupas para esse fim, tá? Então assim, muitas mulheres vão se frustrando demais com acessórios, muitas mesmo, achando que não sabe usar, não sabe combinar. Ah, eu não sei como fazer para colocar mais acessórios, gostaria muito de aprender a usar mais. E o que que acontece? A maioria das vezes é uma questão de estrutura, de proporção de corpo. E eu vou mostrar aqui para vocês como, tá? E por que que essa proporção importa? Deixa eu ver aqui. Olá, meninas. A proporção, ela importa por quê? Porque os acessórios, eles não são detalhes neutros, tá? A gente pode achar e às vezes a gente até vai colocar, por exemplo, esse tipo de colar que eu tô hoje. O que que acontece? Ele acaba sendo um acessório que complementa o meu look. Então a gente tem dois tipos de acessórios que a gente diz. O primeiro deles é aquele que complementa o seu look. Então eu tô aqui com uma camiseta básica, né? Eu trouxe ela propositalmente para depois poder trocar os colares e vocês verem ali no final. Mas ele tá complementando o meu look. Mas existem alguns acessórios que a gente vai colocar, editar dentro do nosso look, que eles vão ser o quê? O ponto focal do nosso look. Eles não vão completar, eles vão ser o ponto focal. Então, o que que acontece? Esses acessórios, eles vão criar uma linha, eles vão criar um ritmo, eles vão criar um ponto focal dentro da nossa imagem. E aí um colar, o que que acontece? Ele pode alongar o seu pescoço, ele pode trazer mais leveza aí pro seu rosto, ele pode equilibrar o busto. Então, tem mulheres que têm um volume grande de busto e o desejo de imagem delas é, eu quero suavizar, eu não quero valorizar, né, mostrar mais ainda, aumentar o meu busto, eu quero, na verdade, suavizar. Então, quando você usa das peças de roupa mais os acessórios com esse conhecimento, você consegue esse efeito de minimizar aquilo que você quer, de suavizar aquilo que você quer. Então, o que que acontece? Vamos pensar o seguinte, nós somos o quadro, tá? Então, quando a gente diz lá na coloração pessoal, a gente fala que a gente vai trazer e valorizar nossa beleza natural. Então, nossa beleza natural somos nós somos o quadro. Os acessórios e o colar, principalmente, depois os brincos também fazem um grande efeito nisso, mas o colar ele transmite muito isso e é onde a gente tem mais dúvidas. Ele é como uma moldura, tá? Então toda moldura pode valorizar ali a imagem, o seu quadro, ou ela pode fazer você sumir dentro dela, né? Quantas vezes você olha assim uma mulher que tá com um colar, tá com uma peça que você acha causa estranheza, né? Parece que ela some, só aparece o colar. Às vezes pode ser intencional e às vezes pode não ser intencional. O importante é que
intencionalmente você consiga construir aquilo que você quer, tá? Então tudo depende do quê? Da onde ele corta o olhar. Por quê? Porque como eu tenho dito sempre nas nossas lives, o nosso cérebro, ele lê por linhas, né? E como a maioria das mulheres normalmente pede que a gente tenha um efeito alongador no nosso corpo, a gente normalmente quer mais alongar do que achatar o nosso corpo, o que acontece? A gente trabalha sempre com linhas verticais. E quando a gente coloca uma linha horizontal como um colar, dependendo de onde ele corta ali o nosso corpo, vai fazer toda a diferença no visual, tá? Para começar, eu trouxe para vocês uma imagem. Essa aqui é uma imagem dos colares. Eu trouxe ela em preto e branco propositalmente para que vocês possam ver os efeitos que vão dando aqui nos comprimentos, diferentes comprimentos dos colares, tá? Então, dentro do mercado de acessórios, a gente tem todas essas medidas e até para mais, tá? Mas normalmente essas medidas é o que a gente encontra na maioria do mercado. Então, você consegue perceber que aquele colar que está com 35 centímetros, ele vai cortar horizontalmente muito mais o visual daquela pessoa do que aquele que está com 70, com 60, tá? Então, é isso que eu falo da proporção. Por exemplo, eu tenho aqui às vezes você vai lá e compra essa aqui, ó. Essa aqui é uma choker que tá super na moda, né? Esses colares mais minimalistas e tal. Aí você vai e compra, só que olha, presta atenção aqui no meu pescoço, né? Vocês estão vendo que esse colar mais fininho, ele faz uma linha que parece um V e que acompanha o decote em V da camiseta. Quando eu venho aqui, ó, e coloco isso aqui, vocês conseguem ver que eu tô cortando a minha cabeça, olha? Como eu corto, como o efeito no meu pescoço fica menor, como dá uma encurtada aqui na minha silhueta. Então, é sempre isso que você tem que pensar na hora que você quer transmitir. Para além da sua proporção, o decote que você está usando, que eu já vou mostrar aí para vocês algumas ideias, tá? Então, continuando aqui. Trouxe aqui uma foto onde a gente mostra, por exemplo, aqui, normalmente quando você vai num lugar, uma joalheria ou alguma coisa para comprar uma peça dessa, tem diversos tamanhos. Então, a maior dúvida é qual deles eu invisto para mim, para o meu dia a dia, para alongar minha silhueta, para deixar mais harmonizado, enfim. Então, aqui são os vários modelos. Aqui é para representar que muitas vezes a gente vai buscar um modelo e ele tem diversas opções aí para você, tá? Vou começar falando dos tipos mais comuns de colares e quais são os efeitos que eles trazem aqui para o nosso corpo, tá? Então, assim, vai pensando nesse momento, começa a pensar naquilo que você tem no seu armário, o que você tem aí no seu guarda-roupa, para quê? Para que você possa ir pensando qual é o efeito que ele vai trazendo, tá? Eu até te sugiro, se você tiver um papel e uma caneta, anota ou dá um print naquilo que você acha que faz a diferença e que você quer para você como imagem, tá? Então, colares curtos, vamos começar com eles. O colar curto, as gargantilhas, as chokers, né? Todos esses que são mais juntos ao pescoço, eles vão trazer o quê? Um foco para o rosto e para o pescoço. Então ele vai trazer o foco totalmente para a tua parte de cima, tá? Então o que acontece? Se dependendo daquilo que você deseja, ele pode encurtar o seu colo, né? Se você tem um pescoço um pouco mais curto ou um busto mais volumoso, o que vai acontecer? Ele vai sim aumentar o volume visual do seu busto e ele vai encurtar o seu pescoço, tá? Então ele vai deixar automaticamente o seu pescoço mais curto. Então ele funciona muito bem para quem? Para aquelas mulheres que têm o pescoço bem longo, para quem tá com um decote um pouco mais alto, que eu vou mostrar para vocês. Então, se você tá com uma camiseta de gola alta, né, que tá aqui quase no ossinho, né, no seu ossinho, e você vai e coloca um colar mais curtinho como esse, você vai deixar todo o efeito, todo o corte aqui no seu pescoço, tá? Então, é isso que você quer? Pensa nisso. E aí, quando você coloca volume, detalhes, vocês vão ver aqui nas fotos, vai fazendo muita diferença. Olha aqui, mais um mais curto, esse é um minimalista. Vocês percebem que quando a gente bate o olho nessa modelo, a primeira coisa que a gente vai olhar é sempre para a parte de cima, ele vai chamar a atenção para a parte de cima do rosto. Aqui também, essa aqui é a Consuelo Blocker, ela é a filha da Constança Pascolato. Ela é uma pessoa que, se vocês quiserem seguir alguém que fala de acessórios, ela usa muitos acessórios, né, a seu favor. Ela usa desde acessórios minimalistas em algum momento acessórios mais maximalistas, como esses da foto. Então ela sabe usufruir muito bem desse detalhe do acessório dentro do look dela, tá?
O que acontece aqui? Vou dar um exemplo. Vocês estão vendo que esse da esquerda é um colar que não é um complemento do look dela. Ele, na verdade, ele é o ponto focal principal do look dela. Então, o que ela fez aqui? Ainda mais quando ela vai e coloca um brinco que também vai chamar atenção para a parte de cima. Ela realmente está chamando todo o focal, todo o ponto focal, aí para o rosto, para a parte de cima do corpo dela, tá? Então, se por exemplo você quer chamar atenção, quer fazer isso, tá super maquiada, tá, né, arrumada, quer trazer esse ponto focal para a parte de cima, esses colares vão transmitir exatamente isso, tá? Aqui eu trouxe um do lado, aquele também, ele é mais básico, mas ele é grande também, né, um colar grande, que tá em duas cores. Aqui é uma dica, anota essa dica, tá? Porque essa dica é de curso, né? Quando você quiser fazer uma combinação de 2 banhos, vou mostrar aqui mais pertinho pra vocês. Quero fazer uma combinação de prata com dourado. Como é que eu faço pra ficar bem? Normalmente, pense em fazer essa combinação no mesmo acessório, tá? Ou seja, os 2 colares, ou as 2 pulseiras, ou os 2 brincos, tá? Igual tá aqui também, ó, por exemplo, os 2 banhos. Vai ficar muito melhor do que você colocar, por exemplo, uma peça de cima dourada, com uma peça de baixo no prata, tá? Faz isso que vai dar certo. Depois, vamos lá. Aqui eu trouxe outro exemplo para vocês. Vocês conseguem ver que esse mesmo colar, ele tem 2 opções de uso. Então eu fiz questão de trazer aqui para vocês. Olha a diferença que dá na modelo, né? Quando você usa ele mais curto, como ele corta ali o pescoço dela, e a diferença de quando a gente usa ele alongado, tá? Ah, mas Ana, deixar ele mais curto é feio? Não, não tô dizendo isso, não é não, tá? Depende daquilo que você quer como objetivo de imagem. Então aqui é só para você saber que esse efeito vai trazer todo o visual. Vocês podem ver, a primeira coisa que a gente olha quando a gente olha a foto dela é para essa flor branca em cima, né? Enquanto que na segunda opção você vai olhar para baixo, para onde está o detalhe. Então o que acontece? Ele vai causar um efeito mais alongador, tá? Deixa eu ver se tem mesmo. Depois, o que acontece? Vamos para os colares médios, né? A gente já falou dos curtos. Os colares médios. Eu trouxe aqui um exemplo de um colar médio. Eles são os mais, que eu diria assim, os mais versáteis, tá? Os mais democráticos. Na dúvida, se você tem muita dúvida, o colar médio, ele vai funcionar em quase todos os momentos, tá? Ele funciona com quase todos os decotes, tem um ou outro que vocês vão ver ali no final que não fica tão bom, mas ele funciona. Ele equilibra o visual, tá? Então, por exemplo, se você tem o tronco, quem esteve na nossa live passada, onde eu falei das cinturas médias e altas, eu falei muito sobre proporção de tronco e pernas. Então, se você fez o exercício que eu te dei lá na live anterior, você já vai saber fazer. Então, se você tem o tronco muito curto ou muito comprido, esse colar ajuda a fazer o equilíbrio, tá? Então, ele vai sempre trazer um equilíbrio para o seu visual como um todo. Ele vai criar um ponto focal suave, ele não vai pesar, tá? Então, o que é o importante aqui? Qual é a dica importante? Que esse colar médio, ele termine, por exemplo, se você deixar ele terminar na altura do busto, bem na altura do seu busto, e você tem um busto grande, ele vai ampliar esse volume visual, porque o nosso olhar vai direto para aquele detalhe onde está o final do colar. Então, se você não quer que aumente, não quer ampliar esse volume visual, você tem que deixar ele terminar um pouco antes do seu ponto do busto, tá? Tem mais aqui alguns exemplos, olha aqui. Tá vendo? Ó, esse aqui, por exemplo, ele tá bem no ponto do busto. Então, se aqui fosse uma mulher que tivesse um busto mais farto e ela não quer valorizar essa região, aqui ela ia fazer aumentar. Porque quando a gente olha para essa imagem, nosso olhar vai direto para aquele detalhe do colar, tá? É sempre assim que o nosso cérebro vai ler essas linhas. Aqui eu trouxe também um exemplo de você usar um colar médio com uma peça mais fechada, tá? Então você pode ver que ele sempre traz o equilíbrio, o colar médio é muito, muito versátil para você. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Agora eu vou mostrar alguns colares. Tem mais um médio? Ah, tem mais um médio. Ó. Esse aqui é aquele que a gente, hoje, ele tá super em alta, né? Esse aqui, você consegue usar ele como você consegue regular um pouco a medida dele. Esse colar é excelente. Por quê? Porque você consegue fazer vários looks diferentes com eles, né? Vários looks diferentes com eles. A Fabi tá perguntando assim, nunca sei se pode combinar 2 banhos. Fabi, é assim, ó,
que eu tava dando aquela dica secreta agora há pouco. É dica de curso isso, hein? É assim, se você quer usar 2 banhos, fica lindo. Usa os 2 banhos sempre no mesmo acessório. Então, por exemplo, ó, mostrei aqui agora há pouco. Aqui, ó. Se você vai usar 2 banhos, usa 2 banhos ou no colar, 2 colares, ou aqui, ó, a Consuelo, tá vendo? 2 colares, ou 2 pulseiras, ou 2 brincos, tá? Então sempre pensa que seja sempre dentro do mesmo acessório e não, por exemplo, um colar dourado com uma pulseira prateada. Ele quebra um pouco isso, tá? Então o ideal é que você sempre use dentro do mesmo acessório, tá? Depois, vamos lá para os colares longos. O colar longo, desculpa, eu tava nesse aqui, do Vzinho. Esse aqui é excelente, por quê? Porque você consegue fazer uma regulagem. Então, se você tá com um decote onde você quer deixar ele um pouquinho mais curto, você consegue. Se você quer deixar ele mais alongado, mais próximo do busto, você também consegue. Lembrando que sempre onde ele terminar é onde vai estar o ponto focal visual. Então, se você quer alongar, você coloca ele mais para baixo, tá? Se você não quer alongar, ao contrário, você quer deixar equilibrado, você deixa ele mais no tamanho de um colar médio, tá bom? Tem mais um aqui, olha, esse aqui é um exemplo de um colar longo. Normalmente, o que acontece? Tem algumas pessoas que usam aqueles colares que vão muito, muito para baixo do busto, tá? Vai aquele colarzão gigante e tudo mais. O que acontece? Ele fica bom, ele alonga, mas depende do seu tronco. Se você é uma pessoa que tem estatura baixa e usa um colar muito, muito longo, ele vai acabar achatando o seu visual. Então, se você, por exemplo, vamos imaginar um look que você edita assim, você põe lá um vestido longo, aí você põe uma rasteirinha, aí você põe um colar bem longo, você tá achatando a sua silhueta muito, tá? Então faz um equilíbrio entre o que você vai usar. De repente você vai usar uma sandália com um salto um pouquinho mais alto, aí você vai usar uma saia midi, um vestido midi, em vez de ser um vestido tão longo, e aí sim você usa o seu colar mais alongado, fazendo um equilíbrio desse visual. Porque se você coloca tudo para baixo e você tem uma estatura baixa, você acaba achatando ainda mais a sua silhueta, tá? Eu trouxe um outro exemplo aqui para que vocês possam ver. Ó, nesse caso aqui, estão vendo? A peça é muito clarinha e um colar escuro, um colar preto. É uma combinação bastante contrastante, tá? Então, se esse é o objetivo, aqueles looks que a gente vê editados com preto e branco, que ficam super bem, tá tudo certo. Se não é o seu objetivo, você tá cortando muito a sua silhueta aqui, ainda mais com um colar escuro, tá? Seja ele preto, seja marrom escuro, seja azul escuro, qualquer cor que você vai colocar aqui na sua pele, muito escura, contrastando com a sua roupa, você faz um corte no seu pescoço, igual eu mostrei pra vocês no início, tá? Então aí o que acontece? Vai dar a impressão que seu pescoço é mais curto. Então aqui, se você quer fazer um efeito alongador, né, algo mais assim, você tem que colocar algo mais próximo do tom da roupa, da sua pele, da sua maquiagem e não em contraste, tá bom? O que mais aqui pra vocês? Espera lá. Sempre é importante pensar que o colar, ele também, quando a gente vai escolher um decote, né? Muitas vezes a gente vai colocar um decote de blusa, algum decote diferente, a gente compra ali uma peça, por exemplo, uma ombro a ombro, e a gente não sabe muito bem como escolher o que colocar. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos para você observar aí no o que você quer no seu corpo, o que você quer valorizar ou disfarçar versus aquilo que você está usando como colar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui, pera lá, vou falar aqui pra câmera. Por exemplo, se o colar termina exatamente sobre o seu busto, que eu falei agora há pouco, ele pode aumentar o seu volume visual. Então não esquece, tá? Você colocou aqui perto do seu busto, vai aumentar o volume visual. Se ele for um colar grande, mais ainda. Se ele for um colar colorido, mais ainda, tá? Aí, o que acontece? Se você não quer isso, não quero, né? Eu quero suavizar. O que você vai fazer? Você vai usar algo que pare um pouquinho antes do seu busto, com cores um pouco mais minimalistas, cores mais neutras, aí vai ajudar, tá? O colar curto, como eu já falei, colar curto e grosso vai destacar ainda mais a região do pescoço. Então, se você sente que o seu pescoço é curto e você não gosta, isso te incomoda, se você colocar um colar mais curto, vai destacar mais ainda essa área, tá? Então,
Aí o que acontece? O que eu faço? Prefira colares mais finos, mais compridos, que tenham pingentes que vão na vertical, pensando sempre nas linhas verticais, tá? O rosto arredondado. Quando a gente tem um rosto muito arredondado e você não quer, você quer na verdade fazer o equilíbrio e alongar esse rosto, também, mesma coisa. Se você coloca um colar muito justo perto do queixo, muito mais próximo aqui, você vai deixar ele mais arredondado. Então, se você escolher colares com linhas verticais, vai trazer o olhar para o centro, o que vai acontecer? Você vai dar uma alongada aí no seu visual, tá? Então, isso vai ajudar aí na edição, naquilo que você está escolhendo sempre. Como eu já disse anteriormente, se você tem estatura baixa e colares muito longos, ele vai acabar fazendo com que achate a sua silhueta. Agora eu trouxe pra vocês aqui, peraí, antes da gente mostrar, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que é bem interessante, tá? Que é uma parte do curso, que é assim, para aquelas mulheres que são super metódicas, que gostam de saber exatamente a medida, né? Qual medida do meu colar do dia a dia? Então vocês estão vendo, esses dois aqui são os meus colares do dia a dia, tá? Eu vou tirar eles aqui para fazer alguns exemplos para vocês. Aqui. Vou tirar esse aqui também. Então, o que a gente vai fazer? Um exercício que a gente faz dentro da consultoria para descobrir as melhores alturas do colar, tá? Eu trouxe aqui 2 coisinhas para marcar para vocês verem, para vocês aprenderem. E para aquelas mulheres que gostam milimetricamente de saber aquele colar que vai fazer diferença no dia a dia, que vai conseguir deixar equilibrado, vou mandar para vocês. Pega uma fita métrica, tá? Ou uma régua, pode ser aquela régua de 30 centímetros, não tem problema, o que você tiver mais fácil em casa, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar essa medida aqui, ó, do nosso ossinho, sabe, das têmporas. Então você vai pegar essa medida desse lado para esse lado, tá? Então você pega a tua fita, eu tenho uma fita métrica, pode ser uma régua, como eu falei. Deixa eu colocar aqui pra ver. Eu já tirei a minha medida, tá bom? Mas é assim, você tira a sua medida das têmporas, tá? Daqui pra cá, deixa eu deixar reto. Isso, daqui pra cá. Tá vendo? Então, com essa medida das têmporas, você vai pegar, vai fazer assim, fica com a cabeça reta e você vai pôr essa medida aqui do queixo pra baixo, cabeça reta, tá? Esse aqui seria o ponto do seu colar um pouco mais curto, ó. Vou marcar aqui, tá bom? Tá? Esse é o primeiro. Aí eu quero usar aquela composição de colares, igual eu tô com 2 colares ou até 3 colares. Aí se fosse o terceiro, você ia colocar aqui no ossinho, tá? Mas 2 colares, como a gente tá fazendo. O que você vai fazer? Você vai pegar a medida que sai aqui da raiz, tá vendo aqui do cabelo? Essa medida, daqui até aqui, até o seu queixo, tá? Deixa eu fazer retinha. Aqui a minha é 18, tá? Fazer a mesma coisa, você vai pôr aqui, ó. Deixa eu fazer assim virado que eu consigo me ver reta. Aqui, ó. Retinha, onde tá esse ponto. Esse é o meu segundo ponto. Tá? Então aqui, isso, aqui. Aqui seriam os 2 pontos para você fazer a composição dos 2 colares, respeitando a sua proporção natural. Então aqui seriam os pontos onde vão te dar mais equilíbrio visual, tá? Gente, essa aí foi um presente, tá? Essa foi um presente, aula de curso, tá? Mereço um like nesse vídeo, que vocês enviem esse vídeo para suas amigas, hein? Então, quando vocês fazem isso aqui, opa, caiu o meu. Você consegue ter um equilíbrio e você pode escolher os seus colares para o dia a dia. Vai estar sempre dentro da proporção do seu rosto, da sua paisagem natural e de tudo isso, tá? Vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Aí agora, o que eu queria mostrar para vocês? Algumas diferenças de colares. Então, vocês viram como eu tava com aqueles colares mais básicos. Eu pego uma choker. Ah, essas aqui que estão super na moda. Eu venho, coloco aqui, ó, em mim. Vocês conseguem ver como o meu pescoço ficou encurtado? Olha só. Olha só. Ah, Ana, mas ficou feio? Não, não ficou feio. Ficou diferente daquilo que é isso que eu quero.
Será que o meu decote deveria estar um pouquinho mais pra cima, pra não ficar esse corte aqui, ó, tá vendo? Por isso que muitas vezes você se olha no espelho e acha que tá estranho, você fala, ai, não tá legal, tá estranho. Por quê? Porque você tá cortando aqui. Se isso aqui for uma coisa colorida, vai dar mais destaque aqui ainda, tá vendo? Depois, eu pego esse aqui, eu quero um colar de... Esse aqui é uma pérola meio a meio, olha só. Esse colar tá mais dentro daquela minha primeira medida, tá vendo? Vocês estão vendo como ele já cai, ele já faz um efeito mais alongador, diferente daquele outro? Olha a diferença do meu pescoço. Então ele deixa mais alongado, ele vai fazer até a composição, aqui que eu não tô vendo tão reto, pera lá. Vai fazer mais a composição do meu decote, tá? Então quando você for experimentar um acessório, pensa nas peças que você tem em casa, nos decotes que você mais usa, naquilo que você quer valorizar ou que você quer disfarçar. Então eu tenho aqui um grandão, ó, esses longos que a gente dá 2 voltas. Pega aqui e pega aqui. Então, por exemplo, olha aqui eu vou regulando. Então se eu tô com um decote, olha, tá vendo? Mais longo, aqui ele vai valorizar mais o meu busto. Vocês conseguem ver que o visual ele vai direto pra cá? E aí eu regulo. Ah, eu quero ele mais curto pra ficar mais aqui. Esse aqui até dá pra dar 3, mas ele fica muito grande aqui e eu não gosto muito. Eu gosto mais dele assim, ó. Porque ele equilibra, tá vendo a sequência? Então, você vai fazer um V. Você vai alongar a sua silhueta. Tá bom? Gostaram, meninas? Ó, tem mais algumas coisas aqui pra vocês. Espera aí, não acabou não. Eu trouxe pra vocês alguns decotes, os principais decotes e algumas dúvidas que podem surgir quando você for comprar ou editar aí o look com que você já tem em casa. Então, vou pôr aqui pra vocês, decote V, tá? O primeiro deles, que é esse que eu tô hoje. O decote V, ele é muito democrático também, tá? Ele aceita vários tipos de colares, mas o que eu sempre indico, se o seu objetivo é alongar, sempre pense em algo que vai fazer esse Vzinho aqui, acompanhar o seu decote, tá? Quando a gente acompanha o decote, a gente deixa a peça mais harmoniosa sempre, tá? Que mais? Depois, a gente tem a gola alta, vou colocar aqui pra vocês. Estão vendo a gola alta? A gola alta, colares longos, que tem um pingente ou que tem uma corrente mais marcante, vão ser colares que vão deixar muito valorizada essa sua parte, tá? A gola alta por si só, ela já amplia o seu busto, tá? Então ela é uma peça, é um decote que se você usar, você aumenta proporcionalmente e visualmente toda essa região na parte de cima. Então se você, por exemplo, tem o biotipo físico do triângulo invertido, que é aquela mulher que tem o ombro muito largo e você não gosta, né? Você não gosta de valorizar essa região, essa não é uma gola para você. Mas se você gosta da gola alta e gosta de colocar um colar em cima, a mesma coisa, um decote, um colar mais curto, mais marcante, vai fazer diferença, vai deixar o seu look maravilhoso, tá? Depois eu tenho aqui a ombro, ó. A ombro normalmente fica melhor, visualmente falando, quando você coloca um colar mais curto, tá? Que acompanha a sua pele aí na parte de cima. Por quê? Porque você já tem o corte dessa blusa aqui, por exemplo, preta, tá? Já tem esse corte sendo feito no seu corpo. O que acontece? Você tá cortando a sua silhueta. Se você colocar um colar em cima desse decote mais comprido, ele briga com o seu decote, tá? Ah, ele fica feio? Não, ele tá brigando ali com o seu decote. Se for uma peça estampada, vai brigar mais ainda. Então, se você quer deixar o estilo mais harmônico, mais complementar desse acessório, você faz ali um colar que vai próximo ao pescoço, que não chega a encostar na peça, tá? Fica visualmente mais harmonioso. Depois tem as camisas, eu trouxe aqui pra vocês, muita dúvida. Então, quando a camisa tá aberta ou quando a camisa tá fechada, tá? Com a camisa aberta, é a mesma coisa do decote em V, tá? Que você pode se inspirar, que eu trouxe a foto aqui, ela tá com... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra vocês, ó. Ela tá com uma sequência de 3 colares, então fica super bem. É a mesma coisa que você trabalhar uma camiseta de decote em V, igual eu tô aqui hoje, tá? Agora não, eu quero trabalhar minha camisa mais formal, mais fechada. O que você pode fazer? Olha só, esse aqui é um look muito básico, né? Esse look da esquerda é um off-white com preto. E ela foi lá e colocou um colar com uma cor,
né? Trouxe uma cor verde, uma cor super bonita, uma cor que transmite confiança. Então o que ela fez ali? Ela trouxe esse colar como ponto focal do look dela. Ela quebrou essa coisa do básico, da camisa, do blazer preto com a camisa off-white, com o colar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: como é que é meu dia a dia? Como é que é minha rotina? Como é que eu uso esses acessórios que eu tô comprando, né? Eles vão fazer a diferença no meu visual? Cada vez que você consegue encontrar um acessório que vai fazer a diferença no seu visual, você vai conseguir multiplicar seus looks imensamente, tá? Essa é uma das coisas que a gente ensina mais no detalhe, claro, dentro do módulo do armário cápsula. A gente fala, tem uma parte onde a gente fala só sobre os acessórios e a importância deles dentro do armário cápsula. Então é muito importante que você pense, quando você for comprar mais um brinco, mais um colar, mais um acessório, qual que é o papel que ele vai ter aí nessa composição desses looks, tá? Deixa eu mudar aqui pra vocês. E depois eu trouxe mais dois aqui, que é esse decote halter que a gente fala. Nesse decote, a gente sugere não usar colar, tá? Por quê? Porque ele é um decote que já por si só já faz o efeito. Você vê que a blusa até tem um drapeado, né? Ela já tem um efeito próprio. Se você colocar um colar em cima desse decote, ele vai brigar com o decote. Então aqui, o mais importante para você ter um look mais bonito, mais elegante, mais harmonioso, é você usar um brinco. Pode ser um brinco grande, né? Aí você põe o cabelo mais preso. Ou você pode usar um brinco que chame mais atenção, mais longo, para alongar ali a sua silhueta. Então você pode ir fazendo isso, mas esse é um decote que a gente não recomenda usar com colar por cima, tá? E depois aqui o tomara que caia, que ele é muito próximo do ombro a ombro. O tomara que caia, ele fica muito melhor quando a gente usa colares mais próximos ali do pescoço, mais dentro da cor da peça do tomara que caia, para ele não brigar tanto, não fazer tanto contraste aí no seu visual, tá? A não ser que você queira assim, ó, ele vai ser o elemento principal do meu look, então vou chamar atenção, vou colocar um colar maior com brilhos e tal. Aí ele vai ser aquele que vai chamar atenção no seu look completo. Esse aqui, como eu tô mostrando aqui na foto, ele complementa. Vocês viram que ele entra ali como algo sutil que deixa o look dela mais harmonioso. Ah não, quero fazer um tchan, né? Quero fazer aquela coisa, o ponto principal. Aí eu faria aqui, ó, como a gente viu ali nos primeiros, nos colares curtos aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Ele é o rei, né? Ele é o principal ali no nosso look. Deixa eu ver se tem mais alguém. Mais algum? É isso. Né, meninas? Vocês sabem que quando a gente escolhe um colar, né, bem escolhido, né, que eu digo, ele vai fazer o quê? Muito mais do que enfeitar. Os acessórios, eles traduzem a nossa assinatura de estilo. Por quê? Porque assim, quando a gente vai numa loja e a gente vai escolher um blazer, vai escolher uma camisa, vai escolher uma camisa branca, por exemplo, a gente tem muitas camisas e mulheres usando camisas brancas todos os dias. Como é que a gente vai se diferenciar aí? Como é que a gente vai ter o nosso estilo próprio, que a gente fala tanto, né? Que não vire um padrão? Através da composição dos acessórios. Então, quando a gente aprende a usar essa ferramenta dos acessórios a nosso favor, a gente consegue traduzir o nosso estilo, a gente consegue valorizar a nossa silhueta. Então, onde eu quero valorizar, onde eu quero alongar. A gente consegue iluminar o rosto, né? Se esse for o nosso objetivo. A gente consegue aumentar a confiança, com certeza, porque quando a gente está se sentindo bonita, bem estruturada, bem vestida, a autoconfiança vai lá em cima, né? Vai muito lá em cima. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta. Então, o que eu queria dizer para vocês? Sempre que vocês forem pensar na imagem, pensa no papel daquela peça que você está comprando, tá? Se você quer aprender mais sobre cada esse tipo de detalhe, construir uma imagem que realmente fale sobre você, como a gente disse lá no início, a gente tem o nosso curso Essência do Estilo, a próxima turma tá quase chegando, né? Então, se você quer, a gente tá com a lista de espera aberta, tá lá no link da bio, só ir lá, clicar, põe lá o seu nome na lista de espera que você vai saber, vai receber informações em primeira mão de quando a gente abre a próxima turma. Existem bônus exclusivos. Lá na turma, quem coloca o nome lá na lista de espera, vira e mexe, eu vou lá e coloco um material diferente, eu vou incrementando ali aqueles grupos.
Então aproveita, tá bom? Eu tenho a certeza que você quer saber cada vez mais sobre você mesma. É isso que a gente fala aqui, né? O que, que a gente pode saber mais sobre nós mesmas? Porque cada vez que a gente dá esse passinho, ai, acertei a compra do meu colar. Esse meu colar é que eu vou conseguir usar muitas vezes. Ele coordena com o meu armário. Vocês vão ver que é uma liberdade imensa, tá? Não é nada sobre regras, não é nada sobre certo e errado. É sobre aquilo que a gente quer pra nós. E quando a gente tem conhecimento, assim como os livros, assim como tudo que a gente aprende, quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue ir sabendo e decidindo o que a gente quer pra nós, não é mesmo? Então tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta das meninas. Não. Ok, meninas. Quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, porque hoje foi realmente especial, com muita informação de valor aí pra você, tá? Que você consiga aproveitar. Aproveita agora, ó, essa semana, já olha a sua caixinha lá dos acessórios dos colares, vê o que você tem, vê o que tá no seu armário, vê se você consegue cruzar as coisas aí pra começar a usar a partir de amanhã. Já vai lá e coloca aquele colar pra arrasar no seu look, né, no seu estilo. Não precisa mais continuar com aquele colarzinho de todo dia, vai lá, troca, faz algo diferente, muda. Eu tenho certeza que isso vai ajudar a mudar a sua autoestima, a sua autoconfiança, a imagem que você quer transmitir pro mundo, tudo aquilo que você quer, tá bom? Quero agradecer muito a presença de vocês. Terça-feira tem mais uma live temática, tá? Se você tem alguma dúvida, tem algum tema que você queira sugerir pra nós, manda aqui pra mim, manda no direct, manda aqui nos comentários, que eu vou olhar com muito carinho e quem sabe vir um próximo tema de uma live nossa e respondo suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada pela presença. Até a próxima, tá, meninas? Beijo grande. Até mais.